Adiante aqui com o nosso programa, reta final de Morning Show, mas ainda vários outros temas importantes para a gente repercutir com vocês. E olha só, será que esse próximo caso aqui, esse caso, mais um caso de impunidade, ou será que é uma daquelas situações que a pessoa tem direito ao esquecimento? Quem lembra, por acaso, daquela ex-aluna de medicina da USP, que deveria ser o celeiro de excelência acadêmica no Brasil, que deu um golpe milionário na festa de formatura com seus colegas? Pois é, no fim, mesmo com a punição de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, ela conseguiu se registrar no Conselho de Medicina de São Paulo e já está com registro ativo. Não é possível, tem algo seriamente errado aí com o sistema que acaba permitindo que isso aconteça. Ou estou errado? Jess Peixoto. No final das contas, para ser sincera, eu não acho que é errado ela conseguir o registro dela. Se ela passou pelos procedimentos, o registro é dado por uma prova, não entra em nenhum conflito direto com nenhuma situação que ela tenha. Então, assim, por mais que eu inclusive tenho um amigo que foi afetado aí, um abraço, Henrique. Olha lá. Perdeu o dinheiro da formatura? Perdeu o dinheiro da formatura. Eu cheguei a conhecer a Alicia, mas por mais que, assim, abnego, uma situação pavorosa, realmente um ato criminoso, aqui a gente também precisa ver quais foram os procedimentos do CRM. Se ela cumpriu esses procedimentos, de fato não tem um erro. Agora, eu jamais teria coragem de me consultar com essa médica. É isso. Então, o que eu imagino é as pessoas, a hora que vão olhar a carinha dela, que saiu no jornal, saiu em tudo, e vão lá no consultório. Você tá lá, você pensa, nossa, que confiável, né? Tirou 1 milhão da própria formatura. Então, eu acho que existe um não esquecimento aí, que a imprensa, que a memória popular é mais forte do que não dar o registro de fato para ela. Mas é uma situação bem polêmica mesmo. Exatamente. Tem uma dimensão legal, moral, espiritual, mas vamos falar também em termos de psicanálise também, a mental. E ninguém melhor que a psicanalista Carla Brandão, presença maravilhosa aqui, agregando muito na conversa. A palavra já é sua aqui, vai tentar decifrar o que passa na cabeça de uma sujeita como essa. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Prazer, Revila. Igualmente, realmente é uma situação muito difícil porque a gente tem que conjecturar sobre o que passa na cabeça de uma pessoa como essa. Aí, na conjectura, a gente imagina, eu dei uma pesquisada também, realmente, nós não iríamos ser consultados com ela, mas quantas pessoas que, como muitos brasileiros, vão esquecer desse caso porque ela está indo paulatinamente. Ela trancou a matrícula, passou 1 ano, ela voltou a fazer o último ano, aí depois ela pediu o registro, foi no CRM ou no CFM? No federal? CRM. Regional. No regional. E aí você pensa, se até para ser motorista de Uber você tem que ter o antecedente criminal, por que para você tirar um CRM para cuidar de outras vidas, de fato, você não tem que olhar o antecedente criminal, sendo que ela ainda está no semiaberto? Ela foi condenada a 5 anos, não é verdade? É isso? Então não tem lógica uma coisa dessas. Aí depois acontece uma tragédia maior, aí todo mundo vai procurar o culpado. Exatamente. E a gente pode resolver isso agora. Olhando para trás, eu fui ver, temos por questões psicanalíticas, ela pode ter algumas implicações. Ela é uma menina adotada, tem um irmão de 19 anos mais velho do que ela, os pais são bem mais velhos, então não se sabe o que essa pessoa possa ter passado e como que ela quis se impor à sociedade de uma certa forma, o que a cabeça dela criou. Pode ter algumas doenças, né? Tem algumas coisas que justificariam ela enganar tantos colegas que ela convivia, olhando no rosto dele todos os dias para roubar quase R$1 milhão. Na boa, mano, eu não entendo como numa profissão que requer você fazer o juramento de Hipócrates, né, para qualquer médico, que a pessoa seja capaz de fazer isso. Logo, você que está ali se comprometendo a tua vida para proteger e curar os outros, você inicia essa carreira médica dando um golpe em todos os seus colegas. Tem algo muito perverso aí, escondido nessa cidadã. Não há faculdade que ensine ética, né? A ética não é auferida em qualquer diploma. Então, eu acho que são questões que, infelizmente, não tem como você ter um carimbo de essa pessoa é ética ou essa pessoa é antiética. Mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora Carla. Na sua visão, profissionais de saúde, no geral, deveriam ser impedidos de exercer a profissão caso tenham algum antecedente criminal? Então pense o caso de alguém que vai preso, depois sai da cadeia, faz faculdade, vira enfermeiro, psicólogo, nutricionista. Na sua visão, deveria haver uma proibição? Só posso trazer um detalhe aqui que o David Tarso me relembrou, logo aqui fora, que ele cobriu esse caso diretamente e lembrou que ela, assim que foi detida, estava ali gargalhando. Ela saiu rindo, né? Isso.
Lembra desse detalhe? Isso até tem um teor. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque ela tem um advogado, que eu fico curiosa como é que ela paga aquele advogado. Eu já fui olhar, ele é um advogado de um grande escritório. Então a gente tem que tomar muito cuidado para abordar. Justo. Mas tem algumas nuances até de, arrisco dizer, de psicopatia, né? Porque a pessoa sair de um lugar daquele, onde ela ficou 4h30, tendo que contar como é que ela fez, toda aquela tramóia. Então a pessoa cria um universo paralelo, né? Então a gente tem que avaliar quem é essa pessoa. E respondendo ao Mano, eu acho assim, se você é egresso, você tem chance em tese, né, de você ter novas chances. Mas ela nem acabou de cumprir a pena dela, pelo que eu sei. Ela ainda está cumprindo. Em tese, ela fazia terapia. Eu dei uma olhada, ela tinha anotações, encontraram no carro dela anotações. Só que aí você pensa, se ela usou isso, inclusive, para fazer toda a estratégia dela, que é uma coisa muitas vezes comum. Ela pode usar as artimanhas psicológicas para disfarçar coisas que ela diante de outros colegas. Então a gente tem que olhar caso a caso. Uma coisa é ela tratar de outros seres humanos na parte médica. Aí você tem que realmente ter uma avaliação concreta de alguém para poder balizar que ela está apta a. Como tudo deveria ser assim. Como todos deveríamos passar por isso. Então, a gente tem que avaliar. Se ela foi feita de forma ardilosa, como ela fez, como que ela vai atender sua mãe? Exatamente, estava pensando aqui, né? Se ela for uma médica, igual ela foi uma aluna, eu acho que ela vai acabar deixando todos os pacientes esperando ali na sala do lado e não vai atender ninguém e vai ser um golpe permanente. Pepe, eu não tenho simpatia nenhuma por ela e, enfim, acredito que, na linha do que o Mano falou, tinha que ser revogada qualquer possibilidade de atuar nessa profissão. Vocês são muito duros em relação a essa questão aí, essa análise para mim que vocês fazem, né? Que o tribunal da internet, o tribunal social, deve fazer a mesma análise de fazer o que ela tem uma pena perpétua de não poder exercer sua profissão. E eu, sendo bem sério para você, Marinho, talvez eu nunca desse R$1 milhão para ela cuidar do meu dinheiro, porque eu sei que, muito possivelmente, ela poderia desviar. Né? Se você desse. Mas não tem nada a ver com a postura dela. Não tem nada a ver com a postura dela como médica. Né? E aí tem uma questão que o Mano colocou, que é a diferença entre ética e ética profissional. Tá? São coisas que se englobam, mas são diferentes. Tá? A pessoa pode ser ética profissionalmente, exercendo a sua profissão. Até que na faculdade de Direito a gente aprende a ética da advocacia, né? Como que o advogado tem que se portar. Mas eu conheço várias pessoas que são bons advogados, exercem a advocacia com a ética profissional estrita, mas são dinheiro de formatura. Mas são cidadãos do mal, né? que eu não gosto de ter contato com eles. Né? Então, eu consigo separar essa questão da ética profissional dessa aluna que se formou em medicina e deve exercer a profissão, né? Porque a justiça não impediu ela de estar livre. Né? Se a justiça não impediu ela de estar livre, se a justiça não impediu ela de ir para a faculdade, quem sou eu, na minha alta da arrogância, falar que ela não pode exercer a profissão? Então, se a faculdade da USP não abriu o processo administrativo para a expulsão dela, né, e conhece o caso dela na minuciosidade, quem sou eu para falar que ela não pode se formar como médica? Se o Conselho de Medicina, que é um órgão respeitável, né, e respeitado do Brasil, acha que ela pode exercer a medicina, quem sou eu de apontar o dedo para uma pessoa e julgar e falar que ela não pode ser uma boa médica? Então vamos parar com essas coisas aqui, vamos botar a bola no chão e analisar a questão de uma forma clara e mais certa e mais direta. Pepe provocando a discussão e, aliás, essa é a pergunta que a gente lançou no nosso site, que a gente vai estar repercutindo aí ao longo do dia com vocês nas nossas redes sociais do Morning Show. E é no seguinte sentido, pessoal, se você do outro lado concorda com essa decisão do Conselho Federal de Medicina de registrar a ex-aluna golpista de medicina, sim ou não, muito simples. A gente quer sentir o pulso da nossa audiência, entrando no nosso site www.jovempan.com.br, deixa lá a sua opinião e a gente com certeza vai poder percutir com vocês. Aliás, o acervo da nossa querida Jovem Pan, o acervo de áudio, já está realmente sendo um sucesso absoluto, liberado para todos os assinantes ali no nosso site www.jovempan.com.br, narrações, coberturas, entrevistas históricas. É um acervo quase centenário e maravilhoso. É nesse momento que eu me despeço apenas de quem está nos ouvindo. O Morning Show volta para vocês amanhã. Tchau. E a gente segue adiante aqui com a nossa querida psicanalista Carla Brandão respondendo o PP. Eu adorei o que ele falou e realmente nós temos que ter empatia pelo próximo. Claro, temos que ter. Mas o que eu estou defendendo é que a gente tem que ter um olhar específico para cada caso.
E aí a gente não está jogando pedra aleatoriamente em qualquer pessoa. Mas a gente não tem, nós sabemos, um olhar específico para cada caso. Então nós temos que ter esse cuidado e é muito relevante trazer esse tema para aqui, para o Morning Show, para a gente poder justamente alertar. Porque a gente está falando de Brasil. Às vezes ela vai se colocar num consultório e pode acontecer alguma coisa. Eu estou falando que ela ainda está cuidando dessa etapa. E dizer que ela está cumprindo a pena não é dizer que tem que ser uma pena perpétua também. Não é, viu, Pepe? Não é dizer que ela tem que ser eternamente julgada por alguém. Eu trabalhei, inclusive, com pessoas egressas do sistema penitenciário e sou a favor de inseri-los novamente na sociedade. Mas é muito importante a gente olhar sob o ponto de vista, inclusive, psicológico, essas pessoas, para que depois, se acontecer alguma coisa, não falar... Ninguém fez nada. E a punição importa, né? Exatamente, porque ela fez uma coisa que prejudicou o amigo dela e muitos colegas olhando todos os dias para a cara deles. Todos os dias ela só piorava, porque ela teve outro crime, que ela foi aplicando dinheiro, não pagou, nas lotéricas, ou seja, e ela tem todo um perfil que a gente tem que olhar com cuidado, porque é um ser humano, ok. Mas eu fico também pensando como que ela lida com tudo isso, né? Então a gente tem que ter um olhar muito mais técnico. Aqui, ó. Tem aquilo que eu concordo. É acompanhar, é não perder de vista, porque acho que a regra no Brasil é exatamente o pessoal punir, ali descartar. Lembra mais daqui a pouco. Mas o pessoal esquece. E aí acaba voltando à tona. Jess, você tem 10, 15 segundos. Não, é que a USP realmente não decidiu expulsá-la, né? Sim. Mediante, ela ainda está recorrendo dentro desse processo. Então, boa parte da explicação da regularização dela vem do fato que até que no momento em que ela fez a prova, ela fez ali os documentos, ela ainda não tinha sido sequer condenada. Mas ela botou a USP como responsável pela integridade física dela. Ela foi bem ameaçatória. Ela tem muita base jurídica para ela estar fazendo o que ela está fazendo. Não, sim, mas a USP escolheu não expulsá-la porque não viu materialidade ali para um processo de expulsão. Ela seguiu na faculdade, nesse ponto eu concordo com o PP. Meus amigos. O julgamento é de vocês também, a pergunta do site está lançada. A gente agradece demais a tua presença aqui, doutora, sempre agregando. Tema da vez, e a gente vai seguir repercutindo, porque vai seguir dando o que falar.